Olá, olá. Precisei de um tempinho para recuperar um pouco do outro vídeo para poder continuar com esse. Porque o sacrifício de um Deus, como foi, e para pessoas tão sonolentas e confusas, ao ponto de chegar no que foi, é muito doloroso em pensar. E as recordações vêm e a gente escuta ele conversando com a gente. Eu desejo que quando vocês passem por essas linhas, vocês tenham a mesma conexão e entrega com ele, em consciência. E de consciência para consciência vocês façam essa conexão, sinceramente. Então sorri para eles e disse: é bom que tenham feito o que pedi, em lembrança de mim e de minha morte, que está por vir. Continuem partindo o pão e bebendo o vinho juntos, recordando que, quando for para comer o pão e o vinho junto, é para recordar que sempre os amarei e ficarei com vocês em espírito até que se reúnam comigo aonde vou. Não tenham medo, vocês serão guiados, serão inspirados, serão fortalecidos e falarei claramente com vocês. Uma vez que, quando ele fala, se cumpre, e ele diz que ele fala claramente com a gente, então quando você está em consciência, em conexão com ele, zero dúvida, é ele falando com você. A minha única advertência é esta. Olha o que ele já disse isso há 2000 anos. Aí ele voltou no ano 2000, ditou a carta e falou a mesma coisa. Aí veja o que está acontecendo hoje. No futuro, muito do que tenho ensinado a vocês será esquecido. Muito do que disse será descartado pelo pensamento humano ou distorcido pelos mitos humanos. Logo houve pânico e clamor. Como será isso? Sorri e levantei as mãos. Falo do que acontecerá em um futuro distante. Enquanto isso, sejam fiéis a tudo o que ensinei e não duvidem de nada do que eu disse. Chegou então a hora de ir ao Monte das Oliveiras e a gente vê hoje tantos mitos, tantas coisas e tanta distorção em relação ao que ele disse, para que se tenha um segmento, que você segue ele, você tem inspiração dele no seu coração, de uma maneira íntegra, querendo para o outro aquilo que seja para você, e não dentro de nada. Chegou então a hora de ir ao Monte das Oliveiras, o lugar onde os soldados do sumo sacerdote iriam me buscar. Meus discípulos queriam ainda me fazer perguntas, porém, eu tinha chegado ao fim do meu discurso para os homens. Eu apenas desejava preparar-me em total silêncio para a minha provação, entrando em espírito em um estado de segurança e consistente sintonia e comunicação com o Pai. Caminhamos para o jardim e me retirei para a minha rocha preferida. Sentei-me, protegido do vento, e envolvi-me na túnica. Fechei os olhos e pouco a pouco senti que entrava em uma grande serenidade de espírito e um poderoso silêncio. Logo, quando você estiver em meditação, que você sentir esse poderoso silêncio, sabe que você está nos braços da sua fonte criativa divina, a divina presença eu sou. Logo, o poder em si desceu. O poder, ele, a fonte,
tomando minha mente e meu coração. Preencheu-me com tal amor supremo que eu soube que estava sendo apoiado, sustentado no amor e que poderia manter meu amor por todos, não importando o que me acontecesse. Isso era tudo o que importava no momento em que minha hora havia chegado. É muito autocontrole, né? Sabendo que ele veio aqui para dissipar as crenças, para libertar nossa mente, para que sejamos livres, e eu estava morrendo em corpo, sendo maltratado por conta disso. Esta é a verdade por trás do partir o pão e beber o vinho, em minha honra, de minha vida e meus ensinamentos. E como você está lendo esta carta, está falando com você, comigo, sabe, tudo o que meu pai me revelou em minha última noite na terra se cumpriu. Como eu falava do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja decidiu no concílio de Nicéia que eu me referia a 3 pessoas em uma. Veja que isso foi uma decisão da cúpula, né, num concílio. Consequentemente, as pessoas rezam ao Pai para pedir benefícios, imploram ao Espírito Santo para que os instrua espiritualmente e rezam ao Filho para salvá-los de seus pecados. Você pode ver o quanto as crenças são terrenas e humanamente concebidas. Você consegue perceber agora, depois da leitura dessas 6 cartas? Você chegou nesse ponto? Graças ao sentimentalismo e à promessa de uma viagem gratuita aos céus, nos calcanhares do Salvador, como se fosse uma pessoa fora de você que fosse lhe levar para uma dimensão celestial, a não ser você mesmo. As crenças tornaram-se uma estrutura religiosa humanamente concebida para consagrar o império da Igreja dentro dos impérios terrenos. Roma, Áustria, Espanha. As crenças foram o pretexto para a tortura sistemática e morte na fogueira e a execução dos dissidentes, pessoas conectadas, dissidentes, pessoas que pensavam diferente. Elas também inspiraram as guerras entre as nações. Isso também foi inspiração de guerra entre as nações. Porém, a percepção espiritual e a criatividade também surgiram de algumas dessas crenças e contribuíram muito para a existência nestes 2 milênios. Essas crenças motivaram a construção de catedrais e igrejas, monastérios e conventos, dando às pessoas um propósito estável, a habilidade de expressar seus dotes artísticos e fornecendo trabalho para os menos talentosos. Elas também permitiram a milhões de consciências acessarem os reinos mais elevados de belos pensamentos e amor. Além disso, foram um ímpeto por trás do misticismo e a iluminação das almas espirituais que chegaram a ver a realidade que estava oculta por trás das crenças. Enquanto tudo isso se passava, as crenças também criaram as condições para o desenvolvimento de hierarquias de superioridade religiosa com imensa pompa e riqueza. Observa isso, tá? Estes são edifícios criados com os impulsos do ego, impulsos alterados do ego, concebidos pelo humano e, portanto, totalmente falsos de um ponto de vista espiritual. Você vê, ele mostra os 2 lados, ele vê que dali ainda surgiu algumas coisas boas, né? A expressão dos artistas e a condição de outras pessoas também trabalharem. Mas veja o quanto disso obstruiu a liberdade mental. Namastê.